Você cansou de executar scripts de teste manualmente? Então uma solução é automatizá-los utilizando o Selenium. Quer saber como? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, a execução de scripts de teste manualmente pode se tornar uma tarefa entediante para muitos testadores. Então a solução é a gente utilizar ferramentas de automação de teste que vão facilitar muito nesse processo. Nos primeiros vídeos que a gente colocou no canal sobre automação de teste, nós já falamos sobre teste de unidade, já falamos sobre teste de integração. Hoje vamos falar sobre teste a nível de sistemas e a ferramenta que a gente vai usar aqui no vídeo é a Selenium, uma das ferramentas mais famosas e conhecidas no mercado para automação a teste a nível de sistema. Existem outros testes de sistemas que podem ser realizados, por exemplo, para avaliar usabilidade, para avaliar desempenho, para avaliar segurança, mas no vídeo de hoje a gente vai se concentrar em funcionalidade, que é o que o Selenium vai ajudar a gente a fazer. Então, antes da gente começar a trabalhar com o Selenium, vamos ver um pouco do quanto que a gente deve investir na elaboração e na criação de testes a nível de sistema, também conhecido como teste end-to-end. Em seguida, vamos mostrar como instalar o Selenium e automatizar alguns dos scripts de teste que a gente já projetou e tem vídeos aqui disponíveis no canal. Então, vamos lá. Então, iniciando aqui com um artigo no site do Martin Fowler, que ele fala um pouco da pirâmide de teste. Então, falando quanto que a gente deve investir em cada um dos tipos de teste. Teste de unidade, teste de integração e teste end-to-end. Então, nesse artigo, eles discutem um pouco essa pirâmide de teste, onde a gente tem na base teste de unidade, em seguida testes a nível de serviço, e lá em cima da pirâmide os testes a nível de interface, mostrando que os testes de unidade são testes que são mais isolados, ou seja, eles não dependem das outras classes, e os testes a nível de interface são os testes que exigem maior integração. Uma questão importante aqui a ser destacada é que os testes de unidade eles são mais rápidos e os testes a nível de interface eles são muito mais devagar, e a gente vai ver isso na hora que a gente criar os nossos testes no Selenium. Essa pirâmide de teste também ela é citada no livro do Software Engineer at Google, uma publicação de 2020, super interessante, mostrando várias práticas que estão sendo seguidas pelo Google. E no capítulo de Testing Overview, eles citam como que essa distribuição é feita no Google em relação à área de testes. Então a versão do Google da pirâmide do Mike Cohen, né, que eu tenho 80% do investimento feito em teste de unidade, 15% feito em teste de integração e 5% nos testes end-to-end, ou seja, testes como o que a gente vai criar aqui no vídeo hoje, utilizando o Selenium. Então a gente não deve investir tanto tempo e tanto esforço para criar uma grande variedade desse tipo de teste. E agora vamos entrar lá no site do Selenium, que é o selenium.dev, e vamos ver quais são as ferramentas que ele disponibiliza. Então a primeira ferramenta que o Selenium disponibiliza é o Selenium WebDriver, que é um conjunto de bibliotecas que você pode baixar para diversas linguagens. Então o Selenium WebDrive ele tem versões para Ruby, Java, Python, C# e JavaScript. Elas também podem ser instaladas aí através de gerenciadores de pacote, por exemplo, como o Nugget, no caso do C#. Eu tenho também o Selenium IDE, que é uma ferramenta super interessante que facilita muito a criação dos testes no Selenium, e você pode utilizar ela como alternativa para automação e para gravação dos testes no Selenium, que depois podem ser gerados os scripts usando a biblioteca do WebDriver. Então é essa abordagem que a gente vai utilizar. Então primeiro a gente vai gravar o nosso teste utilizando o Selenium IDE, que é um plugin que a gente vai instalar para o Chrome, mas também tem disponível aí para o Firefox, e depois desse script gravado a gente vai gerar o código utilizando a biblioteca do Selenium WebDriver. O Selenium também disponibiliza aí o Selenium Grid, então que é um conjunto de bibliotecas que vão permitir que você consiga fazer testes utilizando várias máquinas, gerenciando múltiplos ambientes e gerenciando isso tudo através de um ponto único central. Então, para iniciar a utilização do Selenium, então vamos baixar o Selenium IDE. Esse Selenium IDE ele tem plugins para o Chrome, para o Firefox. Então aqui eu vou baixar a última versão para o Chrome. Então ele vai abrir aqui a minha Web Store no Chrome. E no meu caso aqui eu não posso instalar porque ele já está instalado. Com o Selenium IDE instalado, ele vai abrir aqui
na parte superior do Chrome ou do Firefox um ícone que você pode chamar e ele vai abrir o ambiente do Selenium IDE, onde aqui eu vou criar um novo projeto para gravar os meus scripts de teste que foram projetados para serem executados manualmente. Então aqui eu vou chamar o meu projeto Biblioteca. Então, dentro da área do Selenium IDE, então primeiro eu tenho a possibilidade aqui de referenciar o projeto. Então aqui é o meu projeto Biblioteca. Eu tenho uma área onde eu estou gravando aqui e mostrando todos os meus testes que estão sendo gravados com Selenium. Eu posso também organizar esses testes em suítes e eu também posso gerenciar a execução desses testes. Então, por padrão, na hora que eu abro o Selenium IDE pela primeira vez, ele já tem um script de teste aqui criado. Então eu vou renomear esse script para o nome do meu teste. Então aqui eu renomeei o script de teste para inserir autor válido. Então a ideia agora é que eu comece a gravar os meus scripts de teste manuais. Idealmente esses scripts de teste manuais eles já devem ter sido projetados. Então aqui eu estou mostrando a interface do TestLink, que foi uma ferramenta que a gente apresentou aí já alguns vídeos no canal, e também mostramos como especificar testes utilizando essa ferramenta como base. Então aqui a gente vai automatizar alguns dos scripts que a gente criou da suíte manter autor, e aqui eu tenho alguns scripts para inserir autor válido, alterar autor com sucesso e alterar autor com falha. Então o que a gente vai fazer agora é automatizar pelo menos 2 desses scripts utilizando o Selenium. Então, ao invés de fazer essa execução manual, do jeito que a gente projetou aqui, a gente vai executar esses scripts automaticamente utilizando o Selenium. Lembrando que o projeto de casos de testes é muito importante para que você consiga projetar um número mínimo de casos de teste que vai encontrar o maior número de bugs. Então, não é interessante você sair automatizando de vez os testes direto no Selenium, sem pensar e sem projetar adequadamente os casos de teste que vão precisar ser executados. Então, como eu estou criando testes a nível de sistema, então é importante que os meus dados que vão ser usados como dados de teste, eles sejam gravados através de um dump de testes. Então, o que eu vou fazer aqui agora é criar esse dump de teste. Então, eu estou utilizando aqui na minha aplicação um banco de dados em MySQL. Essa aplicação a gente já explicou em vários vídeos aí atrás no canal, e a gente vai criar um dump que a gente vai chamar dump de teste. Então eu estou aqui na opção Data Export, que está lá na aba Administração do MySQL Workbench. Estou selecionando aqui o banco de dados biblioteca e eu vou exportar Story Procedures, Evento Triggers. Vou exportar esse dump para uma pasta e eu vou incluir também esquema, para que esse dump ele possa sempre estar recriando toda a estrutura de banco. Então esse dump aqui eu vou criar aqui na minha pasta análise projeto, e eu vou criar aqui dentro da pasta análise projeto. Eu já tenho um dump dos meus dados e agora eu estou criando um dump biblioteca teste. Então toda vez que eu precisar reexecutar os testes que eu estou automatizando, então eu tenho que reiniciar esse banco de dados. Então vou salvar aqui e vou iniciar a exportação. Então aqui é o resultado da exportação, onde eu criei o meu banco de dados de teste. Lembrando que toda vez que eu precisar reexecutar os testes que eu estou automatizando, eu tenho que reiniciar o meu banco utilizando esse dump de testes. Essa reinicialização pode ser feita aqui através do Data Import Restoring, onde eu vou selecionar o meu dump de testes. Então, usando aqui a opção Import Arquivo Autocontido, então eu seleciono o local onde eu gravei o meu dump de teste, indico qual é o meu banco de dados que vai ser utilizado e seleciono a opção Start Import. No momento que eu faço isso, então eu estou reinicializando o meu banco. Então isso aqui eu posso estar fazendo várias vezes, né? Então eu posso estar deixando o meu MySQL Workbench aberto na medida que eu estou executando os meus testes no Selenium. Então executei uma vez e houve alguma falha, então eu posso estar importando novamente. E o próximo passo agora é colocar a nossa aplicação para rodar. Então é necessário que eu execute essa aplicação, porque é a partir da execução que agora eu vou começar a gravar os testes. Então aqui eu vou iniciar a minha aplicação, lembrando que essa aplicação está disponível aí no GitHub
nos comentários do vídeo. O que a gente vai precisar fazer é copiar esse link, então é através dele que a gente vai começar a gravar o nosso script e voltar lá para o Selenium IDE. A partir do Selenium IDE, então eu tenho aqui o meu primeiro script aqui do inserir autor válido, então aqui eu vou iniciar a gravação do meu script. Na hora que eu inicio a gravação, ele solicita qual é o link que eu vou entrar, então é o link e onde minha aplicação está atualmente rodando na minha máquina, que no caso aí é o localhost, na porta 44301, e aí eu vou iniciar a gravação. Então ele abre exatamente a mesma tela e aqui começa a indicar que o Selenium IDE está gravando. Então todas as ações que eu começar a fazer nessa tela em relação a cliques e operações que vão sendo feitas, então elas vão começar a aparecer aqui no Selenium IDE. Por enquanto eu não fiz nenhuma operação, então veja que os comandos continuam em branco. Então eu vou fazer aqui o primeiro comando, por exemplo, para fazer uma verificação se realmente o bem-vindo está aparecendo na tela. Então, como isso não está sendo pedido lá no caso de teste, eu vou fazer só uma verificação. Então eu posso verificar, eu tenho vários tipos de verificação que podem ser feitas, mas aqui no caso eu vou fazer uma verificação de texto. A diferença entre a verificação e o asset é que a verificação ela vai avaliar o conteúdo, mas ela não para a execução do teste. No caso das acessões, caso ocorra uma falha, né, então a acessão não seja satisfeita, então ele vai parar o teste. Então no caso aqui do bem-vindo, ele não precisa parar o teste, né? Então, por exemplo, isso é interessante porque se alguém alterar essa tela principal, ele só vai avisar que houve uma alteração, mas o teste vai continuar executando. Para eu executar a operação do inserir autor válido, conforme consta lá no meu script do teste link, né? Então aqui eu tenho que me autenticar no sistema com o usuário dose@ufsbr e a senha 123456, acessar o menu autor, novo autor. Então são esses passos que a gente vai gravar agora utilizando o Selenium IDE. Então aqui eu vou fazer a operação de autenticação, que é o login. Devo digitar, não é legal você utilizar o autocomplete caso comece a aparecer os dados, né? Porque esses dados que você está digitando são os que estão sendo gravados aí pelo Selenium IDE. E digita a sua senha 123456. Então aqui pelo Selenium IDE a gente consegue visualizar quais são os comandos que estão sendo executados, né? Então abertura primeiro do site, depois redimensionamento da tela, fazer o clique e avaliar o texto usando o verify se está igual a bem-vindo, depois a gente clicou no ID igual a login, fez um clique no input e-mail, fez o type do e-mail dose@ufs.br, fez o type do input password 123456 e clicou no botão. Então agora eu posso fazer uma verificação, por exemplo, se eu fiz o login corretamente, né? Então eu vou aqui verificar se o hello dose@ufs.br está aparecendo. Então eu vou fazer um assert, já que isso é necessário para que eu possa fazer a operação lá do autor. Então tá lá assert texto. Então se eu for olhar lá no meu Selenium IDE, então tá aqui, ele criou o assert texto, verificando se o valor é hello dose@ufs.br. O próximo passo agora é eu entrar lá na tela de autor. Então por enquanto só tem um autor cadastrado, que é o que está na minha base de teste. Lembrando que toda vez que eu for reiniciar a execução desses testes, né, então eu tenho que reiniciar a minha base de dados. Verifico aqui se existe o create new, então posso, como isso não está no teste, eu posso só verificar. Então verificar texto e clico na opção create new. Então o nome do autor é o que eu coloquei lá no meu caso de teste, que foi projetado através do teste link. Então aqui eu tenho o autor Machado de Assis, a data 31/12/1917. Então vamos digitar isso. Machado de Assis e a data 31/12/1917 e aperto o botão criar, seguindo o que está especificado no meu caso de teste, que ainda hoje é manual, né? Então após eu apertar o botão salvar, ele vai ter que exibir o código 2 e o nome Machado de Assis e a data 31/12/1917. Então tudo isso agora vão virar as seções no meu teste. Então aqui eu vou fazer uma seção do
texto, uma seção do nome Machado de Assis, do texto, e uma seção da data de nascimento, 31/12/1917. Então, olhando aqui como que ficou o meu teste gravado no Selenium, eu ainda estou gravando, mas como eu não estou fazendo nenhuma operação, então eu vou olhando o que é que ele está fazendo aqui, né? Então veja que uma coisa que aconteceu foi que o meu assert text em relação ao dose@ufs ele veio aqui para baixo. Então esse comando que eu fiz lá em cima, provavelmente porque eu não posicionei na próxima linha para gravação, né? Eu posicionei em cima dele, então ele foi colocado para baixo. Então no Selenium IDE eu posso deslocar esse comando para o local onde ele deve ficar, que é antes do create new. Então antes do create new eu fui lá e fiz um assert em relação se houve login. Então ele foi lá, verificou o texto do create new, deu um clique no create new, passou o mouse over sobre o create new. Esse aqui é um comando que não é necessário, então eu posso excluir esse comando com o comando del. Cliquei no ID nome, fiz o type do nome igual a Machado de Assis, depois fiz o type do nome igual a ano nascimento. Como eu estou utilizando JavaScript, veja que ele foi gravando cada uma das operações que foram sendo feitas, e aqui eu não vou alterar isso aqui, porque eu estou utilizando JavaScript. Mas caso não estivesse utilizando JavaScript na validação, eu podia estar excluindo esses comandos aqui anteriores. Cliquei no botão para executar e comecei a fazer os meus artes, né? Então primeiro eu dei um clique na parte do texto, verifiquei o assert do novo código A2, depois no nome, fiz o assert do Machado de Assis, depois um clique na data e o assert da data. Aqui agora eu já posso parar de gravar o teste, já que o meu teste já tem todos os artes que foram projetados lá no script teste, e eu posso salvar esse script. Esse script eu vou salvar dentro do meu projeto biblioteca. Então aqui eu vou criar uma pasta testes, onde eu vou estar gravando esse script que eu estou gerando do Selenium. Então aqui eu só estou gravando o script do Selenium. Então dentro desse script aqui eu posso criar vários casos de teste. Então, por exemplo, se eu quiser criar um novo caso de teste, por exemplo, eu tenho lá alterar autor sucesso. Então, para eu saber se esse script está sendo executado corretamente, então o que é que eu vou fazer sempre? Vou reiniciar minha base de teste antes da sua execução. Então aqui eu já estou com o MySQL Workbench aberto, só vou apertar aqui agora no Import Again. Então minha base de teste recriada, vou voltar lá no Selenium IDE e agora o meu script inserir autor válido, agora eu vou executar. Posso executar só o teste corrente, que no caso aqui é o inserir autor válido, ou eu posso executar todos os meus testes que estão projetados dentro da interface do Selenium IDE. Então o que eu vou fazer aqui é rodar todos os testes. Então vamos lá. Então banco de dados reiniciado, aplicação feito logout, então agora é só executar todos os testes. Veja que ele vai abrir o browser, então ele vai simulando toda a operação. Apertou no login, digitou os dados, colocou o autor, criou new, colocou Machado de Assis, criou e está aqui o teste criado, rodado com sucesso, né? Então todos os passos aqui em verde mostrando aqui que o teste foi executado automaticamente com sucesso. E para finalizar, se você não quiser ficar trabalhando aqui direto no Selenium IDE e quiser ficar trabalhando no código após a gravação, a última coisa que você pode fazer aqui é exportar os scripts de teste para a linguagem que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você está trabalhando com C# e NUnit no projeto, você pode exportar esse script de teste aqui do Selenium IDE e ele vai gerar um script de teste no C# e NUnit usando a biblioteca do WebDriver. Então você pode executar esses scripts diretamente do seu ambiente de desenvolvimento, que no nosso caso aqui é o Visual Studio. Então, exportando esse script, então eu vou salvar aqui na área de trabalho. Então veja que aqui eu estou utilizando o Selenium WebDriver e aqui ele inicializou o servidor remoto na web, e aqui os comandos que a gente fez lá através do Selenium IDE, todos agora utilizando a biblioteca do WebDriver, fazendo os asserts e os comandos que a gente foi gravando lá na execução. Então esse script eu posso jogar para dentro do projeto do Visual Studio para que possa ser executado diretamente do Visual Studio.
Então espero que você tenha conseguido automatizar os seus scripts de teste. A ideia de utilizar o Selenium IDE facilita muito esse processo, então você não precisa estar aprendendo em detalhes como é que funciona as bibliotecas do WebDriver. Então tudo isso é automatizado através do Selenium IDE e você pode ir acompanhando a gravação do passo a passo, excluindo, renomeando passos em relação àquilo que você está fazendo. Você pode continuar trabalhando direto com o Selenium IDE ou ainda pode gerar o código para que você possa trabalhar lá no seu ambiente de desenvolvimento. Lembra também que é importante a gente investir em teste end-to-end, mas é importante definir bem quais vão ser os testes que vão ser gravados. Normalmente esses testes são aqueles que são as funcionalidades que são mais utilizadas pelo sistema. Então se teve alguma dúvida, coloca aí nos comentários, aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.